controle de banco de horas, a gente tem algo bem interessante que veio com a reforma trabalhista. Antes eu só conseguia fazer acordo de banco de horas se eu tivesse acordo ou convenção coletiva. Agora, com a reforma, no artigo 59 e também no artigo 611-A da CLT, que dispõe esses dois artigos sobre banco de horas, é possível nós fazermos acordo de banco de horas individual. Isso flexibilizou bastante, porque eu posso fazer acordo com determinado setor de banco de horas e não com outro. Então, eu tenho um setor na empresa que eu consigo fazer essa flexibilidade e outro eu quero pagar hora extra. É possível isso? É possível, né? E aí eu vou ter que ter esse acordo ou individual com o funcionário ou acordo coletivo. Lembrando que, se o acordo é individual de banco de horas, ele tem um prazo de 6 meses para ser quitado. Tá? E se for um acordo de convenção coletiva ou esteja convencionado um prazo maior na convenção coletiva, aí sim a gente pode ter um acordo de 1 ano, por exemplo. Mas se for individual, tem que ser até 6 meses o período de quitação. E também é muito importante ter o cuidado de estabelecer as 10 horas diárias, né? Não ultrapassar as 10 horas diárias, porque a nossa jornada, ela é prevista pela CLT lá no artigo 74 como 8 horas, podendo ser prorrogada até 10 horas diárias, né? Então, esse cuidado a empresa deve ter. E aí, no ponto da Insoft, o Felipe vai falar ali daqui a pouquinho, tem como a gente fazer o parâmetro do banco de horas, colocando, então, positivo, negativo, lá de acordo com o que vai acumulando. E lá no final dos 6 meses, a empresa vai quitar esse banco, sendo que se tem um saldo positivo, vai pagar com o adicional previsto de 50%, 70%, 100%, conforme for estabelecido, né? Não sei se quer acrescentar alguma coisa aí, Felipe. Sim, eu achei interessante o que tu comentaste, né? Realmente, o banco de horas, ele tem uma série de regras, né? Já na própria CLT. Então, e a CLT, ela permite, né, que a convenção, o acordo coletivo, ele abra ainda mais essas regras, essas possibilidades. E isso é interessante para a gente ter uma ideia das necessidades que a gente recebe no dia a dia, né, cara, das empresas, com N acordos, N convenções, e a necessidade que o sistema precisa ter de configurações e de maleabilidade para permitir todas essas configurações. Então, aqui, por exemplo, pode falar. Não, até por isso, porque quando a CLT diz assim, ó, que o acordo individual ocorra, né, num prazo máximo de até 6 meses, eu posso ter várias variáveis. Eu posso ter um acordo com um funcionário onde eu vou ter 3 meses. Eu posso ter um acordo com outro grupo da empresa que é 6 meses. Eu posso ter um acordo coletivo, que daí é para um determinado grupo ou um estabelecimento da empresa, que é 1 ano, né? Se é convencionado com o sindicato. E aí o ponto tem que ter todas essas regras para saber. Esse aqui é 3 meses, esse é 6 meses, esse é 1 ano, né? Exatamente, cara. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui ilustrado. Dentro do próprio cadastro do funcionário, a gente tem uma aba de banco de horas, onde a gente pode definir também por vigências, né? Então, até porque o banco de horas ele também possui essas vigências, né? É 6 meses, e assim por diante, né? Como for o acordo, para ativar ou não esse banco de horas, esse controle de banco de horas da empresa. Então, isso facilita porque, pessoal, dentro do sistema a gente tem uma série de configurações que tu pode utilizar, né? E sem precisar alterar muita coisa, tu simplesmente ativando um parâmetro dizendo que ele, a partir daquele momento, utiliza banco de horas, o sistema automaticamente já faz a apuração das horas adicionais e as horas a menos, né? As ocorrências, as ausências, já para banco de horas. A gente pode já deixar isso configurado e isso automaticamente já acumulando dentro de um saldo. Posso pedir para passar aí mais um slide? Aqui, ó. Falando em saldo de banco de horas, né? Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que até dentro da própria CLT ela comenta alguma coisa disso, né, cara? Da possibilidade e da facilidade de permitir que o funcionário tenha acesso ao saldo e ao extrato do banco de horas, né? Então, dentro do sistema, por exemplo, a gente tem dentro da própria tela de manutenção ou da tela a gente chama de quiosque, né? Onde o próprio funcionário pode ter acesso ao seu ponto, né? Fazer as
a próprias justificativas ou mesmo apenas consultar os seus dados, a gente já tem essa informação do saldo do banco de horas, consolidado ou também pelo extrato, que é a próxima tela aqui que eu acho que está no slide, que é importante, né, o funcionário ter esse controle, né, saber qual foi a movimentação do saldo do banco de horas dele na posição temporal, né, dentro desse acordo, dentro desse período do acordo do banco de horas. Isso aí, Felipe. Aqui sim tem mais um exemplo aqui que eu falei, né? Esse aqui é um dos nossos layouts de espelho de ponto, que a gente também demonstra no final a evolução desse saldo, né? Ele traz o saldo do banco de horas realizado no mês, o que ele tem de saldo do banco de horas no mês anterior e o que ele tem de saldo atual. Isso é importante também para o funcionário poder visualizar essa evolução. Exato. Acho que de banco de horas era isso, né? Uhum. É importante frisar, né, como vocês mostraram ali, por estar no sistema, isso ocorre de forma automática e para o usuário do sistema, o RH, fica bem simples de identificar esse cálculo que é efetuado automaticamente. E transparente para o colaborador, que vai ver esse total do saldo mês a mês, né, e ainda assim com a folha depois, né, que a gente manda o saldo já calculado ali para o e-social mês a mês também, né. Isso é uma coisa interessante, Leandro, que tu comentou, né, de enviar o saldo. Muita gente, muitos clientes nossos utilizam também o saldo para enviar para a folha de pagamento, para isso ser enviado via e-social pela própria folha, né? Então, é uma facilidade que a gente também disponibiliza na hora de fazer o fechamento do ponto, né, de fazer a soma dos eventos, né, a gente também tem um evento de cálculo do banco de horas que isso vá junto para a folha, para isso ser exibido no olerite do cara, ser enviado para a social e assim por diante. E eu acho que a gente só ia abrir um parênteses rápido sobre o que aconteceu no momento da pandemia, da MP que foi criada na época. Bem, uma breve observação, assim, se possível. Tá, então posso falar? Pode. Então tá, tanto banco de horas quanto tolerância, né? São as duas coisas que aconteceram ali na pandemia. Enquanto estava vigente a pandemia, os sindicatos, eles fizeram alterações na convenção coletiva e também nós tínhamos várias MP todos os dias, podendo aumentar o período de gozo ali desse banco de horas até 18 meses. Então, o que foi feito lá na vigência da MP, quando a pandemia estava ainda com a MP vigente, tinha banco de horas de 18 meses, então continua até quitar esse banco, e também a tolerância, que nós vamos emendar daqui a pouquinho em seguida, né, que também foi alterada em algumas convenções coletivas de 10 minutos diário para até 20 minutos diário. Era isso? Não sei se o Felipe tem mais alguma... Não, acho que está bem detalhado, cara. Acho que era isso.